Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com você sobre um assunto muito importante para todo policial brasileiro. Todo policial brasileiro, policial militar, policial civil, policial federal, né? O assunto é diária. O que é uma diária? A diária que o policial recebe, ela é o quê? Ela é uma indenização. Na verdade, a legislação enquadra a diária como uma indenização. E aí, você precisa se socorrer de quem? De um advogado especialista em direito administrativo ou um advogado que tenha conhecimento no direito administrativo para te defender se você precisar cobrar diárias do Estado, ok? Então, vamos falar bem rapidamente sobre isso para o vídeo não ficar muito longo. Então, divulgue esse vídeo para todo policial que você conhecer, para você que é policial militar, que é policial civil, para você que é policial rodoviário federal ou policial federal. O que acontece? O assunto é um só, mas e dentro do seu órgão é que vai ter as diferenças. Para o seu órgão você vai ter um tratamento diferenciado, porque se você for policial federal, você vai ter que se socorrer da legislação federal. Se você for policial civil no estado, você vai se socorrer da legislação do seu estado, se você for policial militar também. Mas o assunto é interessante por isso. Eu vou tomar como base aqui o estado de Goiás, beleza? Vamos lá, legislação do estado de Goiás, decreto número 8.865 de janeiro de 2017. O que acontece? Todos os governos, todos os anos, eles precisam estabelecer normas complementares de programação e execução orçamentária e financeira para cada exercício. Nesse caso aqui nós estamos falando do exercício de 2017, ok? Se houve uma diária que você não recebeu e que foi o serviço que você desempenhou para o Estado, foi o ano passado, o ano retrasado, etc., não importa. Você só precisa seguir alguns passos que a gente vai ver aqui agora. Ok? Eu também vou trazer para o nosso estudo disso uma jurisprudência, tá? Uma ação judicial. O que aconteceu? Um servidor público entrou com uma ação judicial dizendo que fazia jus a certas diárias. O Estado, claro, negou. Ele entrou com a ação na justiça e ganhou. Beleza? Então vamos lá. Aqui em Goiás, 2017, artigo 1º da lei fala da programação da execução orçamentária e financeira dos procedimentos contábeis do Estado de Goiás. O artigo 7º vai dizer que a programação e execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Estadual dá-se-á pelas normas deste decreto e complementadas pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira, JUPOF. E aí, no parágrafo 4º, os órgãos que sucederam as unidades orçamentárias distintas e as demais órgãos e entidades deverão principalmente reduzir substancialmente gastos com, inciso 4º, diária. Claro que os governos querem fazer um esforço para economizar, mas se você preenche os requisitos que eu vou te falar, o Estado ele é obrigado a pagar a sua diária, ok? Vamos lá então. Aqui no estado de Goiás, a lei, o dispositivo legal, o decreto 7.141 de agosto de 2010 é que vai reger essa questão e aí vai falar sobre a concessão de diárias. Logo no artigo 1º, diz assim, a concessão de diárias e de transporte, bem como a indenização de transporte a servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, obedecerão às disposições desse decreto. Beleza. A Polícia Militar, a Polícia Civil é parte do Poder Executivo para simplificar todo um raciocínio. Artigo 2º. Ao servidor da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo que a serviço, olha as palavras mágicas, a serviço, temporariamente, se desloca da sede da unidade administrativa do órgão ou da entidade de sua lotação, ou seja, o local onde você está trabalhando, ou exercício, será concedida, além do transporte, diária em valor pecuniário destinado ao pagamento de despesas com alimentação, hospedagem, atendendo o seguinte.
Entende-se por sede, aí a lei vai explicar. Aqui para o âmbito do estado de Goiás, você vai procurar isso e adequar isso à sua realidade no seu estado. Entende-se por sede, para os fins desse decreto, o local onde o servidor exerce habitualmente, tem exercício habitual. Ou seja, onde ele efetivamente trabalha. Você trabalha no interior do estado, se deslocou temporariamente a serviço, você faz jus ao recebimento de diária. Considera-se trajeto, deslocamento do servidor compreendido entre a residência do servidor ou sede da repartição do seu exercício habitual e o local destinado onde deva exercer a atividade objeto desse deslocamento. Neles incluindo os traslados para alimentação, repouso e exercício das atividades, bem como o retorno à sua sede e residência. A administração disponibilizará o transporte necessário ao deslocamento. Interessante que em Goiás a lei prevê que a administração forneça o transporte, ele está a serviço, ok? Continuando aí, inciso 4, a diária deverá ser solicitada sempre que possível com antecedência mínima de 10 dias da data do início da viagem. Beleza. O artigo 4º dessa lei vai vedar a concessão de diária em 4 casos. Durante o período de trânsito motivado por mudança e instalação de nova sede na qual o servidor passe a ter exercício. Mudou a sede, não vai ter diária. Nos casos de afastamento a pedido do servidor, especialmente para frequentar curso de formação, capacitação, especialização, aperfeiçoamento ou seus equivalentes. Se você solicitar, mas quando a administração te convoca, você está convocado, e aí existem as palavrinhas mágicas do direito administrativo, com dedicação exclusiva e a serviço, então você não está ali voluntariamente, beleza? Quando o deslocamento constitui exigência permanente do cargo ou função, ressalvadas as situações especificadas no parágrafo 1º e 2º deste artigo. Se for, uma exigência permanente do cargo, aí vai ter todo um regramento. Permanentemente você vai se deslocar da sua sede. Não é o caso no caso do policial. Quando o órgão ou entidade fornecer, a outra palavrinha mágica é fornecer. O órgão ou entidade fornecer alimentação e hospedagem, mesmo que esse fornecimento seja efetuado por terceiros a seu custo e os seus custos forem direto ou indiretamente assumidos pela administração. Beleza? Vamos, essa outra lei aqui é a lei 5.310 de novembro de 2000, que dispõe sobre a concessão de diárias ao pessoal da administração direta do Poder Executivo e suas autarquias. Aí o artigo 1º vai falar servidor da administração direta e tal, vai fazer jus a essa, vai explicar algumas coisas, mas o que eu gostaria de que você entendesse aqui era o parágrafo 1º do artigo 1º, que diz: entende-se por sede, para efeito deste decreto, o município onde o servidor tem exercido exercício habitual, ok? E aí, se você dista o deslocamento que você está fazendo, dista 100 km da sede, e há uma redução de 1/3 do valor da diária. Por que tudo isso é interessante, pessoal? Porque a nossa instituição, a instituição policial, ela é profissionalizada. Ela te escala dentro de uma viatura, com documentação, até por conta de cumprir o princípio da publicidade. A escala de serviço é pública. O efetivo policial, o equipamento que está sendo usado, que emprega verba pública, tem essa informação acessível, inclusive para o servidor. Então, a polícia te escala numa viatura que hoje é filmada 24 horas, que tem geocontrol, que você é localizado em qualquer lugar do estado que você esteja em tempo real. Então, tudo isso faz parte do princípio da publicidade que a instituição usa, ok? No estado de Goiás, ainda, a Lei 10.460, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e suas autarquias, ela vai dar algumas determinações aqui. Então, olha só, para o policial civil, é um servidor, é um funcionário civil, um direito e uma vantagem, de acordo com o artigo 139 dessa lei que nós estamos lendo, além do vencimento, poderão ser deferidos ao funcionário
os seguintes vantagens pecuniárias: indenizações, e aí as indenizações compreendem a ajuda de custo, diárias e despesas de transporte, ok? Então, diária é uma indenização, isso para esses servidores abrangidos por essa lei. Aqui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e suas autarquias. Aí vamos aqui agora para o regramento aí, Código de Remuneração e Proventos dos Servidores Militares do Estado de Goiás. Aí agora falando sobre policiais militares. O artigo 24 vai dizer aqui o que são diárias, né? Das indenizações, perdão. Aqui um pouco antes ele vai falar algumas outras coisas, mas vamos direto para o capítulo 4 da lei, que vai falar sobre as indenizações, e diária é uma indenização. Artigo 22. As indenizações ao militar são quantitativos em dinheiro, devidos para ressarcimento das despesas impostas pelo exercício de sua atividade, compreendendo diária, ajuda de custo, transporte, auxílio moradia, representação de função, aplicação militar desaparecido, extravio, tal, aqui não. Então vamos lá. O artigo 22, parágrafo 1º, diária. Então, o servidor militar faz jus ao recebimento de diária. Das diárias, são indenizações pagas habitualmente destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e pousada, e são devidas ao militar durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço. Olha só, se você está afastado, você vai ser afastado da sua sede por motivo de serviço, e lá você vai desempenhar atividade policial devidamente equipado, fardado, paramentado, uma pessoa te reconhecendo como policial, aí você faz jus à diária. Para os efeitos deste artigo, são também computados os dias de saída e chegada. O valor da diária, artigo 25. O valor da diária, alimentação e pousada será o mesmo que fizer jus do funcionário público civis do Estado. Então, o valor é um para todos. Artigo 26. Na hipótese de impossibilidade de pagamento da diária adiantadamente, o ajuste de conta terá por base o valor atualizado. Então, se a administração te pagar depois, ela atualiza o valor. Não serão atribuídas diárias ao militar. Aí aqui a lei vai fazer algumas ressalvas, 3 ressalvas. Quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas. Você está afastado. E vamos pegar o estado de Goiás com relação às pessoas que se deslocam do interior para a capital, para cursos de aperfeiçoamento que duram tempo razoável no regime de internato, onde você, policial, tem que pagar alojamento, alimentação. Alojamento, entenda-se, aluguel de casa, alimentação, você tem aí gasto com deslocamento, você tem que tirar serviço. Então esse serviço que você retira fora da sua sede é serviço policial, é atividade fim, ok? Então isso pode ser entendido sim como a sua atividade fim desempenhada fora da sua sede. Quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas, se for o caso, você não tem direito diário se despesa de alimentação e alojamento for assegurado. Nos dias de viagem, quando o custo de passagem estiver incluso as despesas com alimentação, pousada ou ambas. E terceiro, durante o afastamento da sede, por menos de 6 horas consecutivas. Então você se afastou durante o afastamento da sede, menos de 6 horas. Você foi do interior para a capital do seu estado. Você rodou 200, 300, 400, 500 quilômetros. Deu menos de 6 horas esse deslocamento, você não faz jus à diária. Mas se fizer mais de tempo, se passar mais de 6 horas, você já faz jus à diária. Isso aí tem que ser observado, ok? No caso de falecimento, não vamos ler isso daqui. Beleza. Aqui nós vamos para outra regra. Pessoal, eu tenho aqui uma apelação civil. O que aconteceu? Um servidor foi deslocado da sua sede para uma outra sede. E aí ele entendia que ele fazia jus a diárias. E as diárias, de acordo com a lei, ela tem que ser paga antecipadamente, como nós vimos. Preencher os requisitos, você tem direito à diária. Aí o que aconteceu? O Estado recorreu, ele entrou com a ação na justiça, ganhou. E o Estado foi lá e apelou da decisão. E aí nós estamos lendo essa decisão, o link do processo vai estar na descrição do canal para você ler também. Eu não vou colocar
ler toda a decisão na íntegra para não ficar muito longo o vídeo e também para não expor o servidor que entrou com a ação, ok? Mas, como esse processo é público, inclusive está na base de pesquisa da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, qualquer cidadão lê, inclusive com o nome das partes. Tanto o nome do servidor público, quanto o nome do Estado de Goiás, que foi quem apelou. Aí aqui nós vamos ver um pedaço do relatório, tá vendo aqui, ó? Um pedaço do relatório, perdão. E aqui nós vamos ver um pedaço do relatório do desembargador sobre essa ação. Dessa forma, garante-se aos servidores que se deslocam da sua lotação habitual por requisição da administração pública e para prestarem serviço de interesse desta, não sejam onerados com despesas extraordinárias, criando por situações de enriquecimento sem causa ao erário público, completamente sem sentido e manifestamente injusta. Todavia, ressalte-se que o pagamento de verbas indenizatórias, como no caso das diárias, pressupõe que o deslocamento do servidor esteja diretamente ligado ao interesse da administração pública, ou seja, a bem do serviço público e mediante ordem da autoridade competente. Nesse sentido, aí ele cita, né, nesse sentido, no caso em particular, verifique que ele se adequa perfeitamente à situação discutida. Então, olha aqui o que o desembargador está falando. O pagamento de verba indenizatória, como no caso das diárias, pressupõe deslocamento do servidor que esteja diretamente ligado ao interesse da administração pública, ou seja, a bem do serviço público e mediante ordem da autoridade competente. Ou seja, no caso do que está acontecendo no Brasil inteiro, a Polícia Militar está deslocando centenas de milhares de policiais dos interiores para as capitais para realizar cursos de aperfeiçoamento. E isso concede ao policial diária. Por quê? Porque o policial preenche os requisitos. Quais são os requisitos? Ele se desloca da sede, ele tem gasto com alimentação, hospedagem e o próprio deslocamento, e ele tira serviço nessas capitais. Ou seja, o policial vai executar serviço de rua, vai fazer reforço de policiamento, vai ser empregado como reforço no efetivo na capital do estado. E aí é que entra, você está atento para essa situação. A nossa instituição, ela é muito profissional, muito séria, muito honesta. E nós temos que, como policiais, também nos comportar da mesma forma que a nossa instituição. Infelizmente, pode acontecer caso da instituição determinar que aquele deslocamento que você faz obrigatório para a sua promoção na carreira, por exemplo, a instituição pode colocar aquele deslocamento como sendo algo voluntário da sua parte, mas não é voluntário. A gente sabe que não é voluntário, porque o policial está lá obrigatoriamente, porque senão ele não ascende na carreira. E aí essa condição torna o quê? O policial convocado para a capital, e sim todos os estados da federação. E aí esse deslocamento que o policial faz, com prejuízo do seu salário, com prejuízo de estar perto da sua família, né? Por isso eu estou com essa camiseta aqui, prefira a sua família. Com todo esse prejuízo, correndo o risco de sofrer acidente e muitos policiais morrendo por conta desses deslocamentos, aí então nada mais justo do que o Estado pagar devidamente as diárias do policial. Então, foi interessante essa leitura. Eu espero que o vídeo contribua com você no seu desejo, no seu anseio de buscar ser indenizado, porque você ficou fora de casa, da sua sede, você teve gasto com a hospedagem e alimentação, você ficou longe da sua família, foi obrigatória esse seu deslocamento como condição para uma progressão na sua carreira, por exemplo. Então, fique atento a isso. Procure advogados especializados ou advogados com conhecimento no direito administrativo. Porque se você preenche o requisito, a instituição pode chamar o seu deslocamento até a capital do que a instituição quiser. Mas o fato é, você preencheu os requisitos, deslocando-se para tirar serviço em local diferente da sua sede, aí você preencheu os requisitos. Faça prova. Como?
Junte escalas de serviço, porque são públicas, você tem acesso. Junte ocorrências que você atendeu em serviço na capital, fora do seu estado. Junte essas ocorrências e junte também as provas de hospedagem, contratos de hospedagem que você tem que ter feito, gasto com alimentação, gasto com combustível, etc, etc. Pessoal, Deus abençoe você. Amigo policial, prefira a sua família. As nossas instituições são sérias, honestas e dignas. E nós precisamos nos comportar de forma profissional. Profissional no sentido de também estar de olhos abertos para os nossos direitos. O direito do policial, os direitos que fazem parte da nossa remuneração, que é uma coisa tão sensível. Falou? Então, Deus abençoe, inscreva-se no canal e divulgue esse vídeo para outros policiais. Valeu, pessoal!